Mais uma semana se iniciando, mais uma expectativa que a gente deve carregar em nosso coração, de que se Deus está no negócio, queridos, não há nada que seja impossível na tua vida, não há nada que seja impossível na tua história. Hoje a palavra que eu quero ministrar para vocês é não desista. Esse é o tema da ministração que eu quero compartilhar com a igreja. Então, se você tem pensado em desistir, se você tem pensado em abrir mão, se você tem pensado em pular fora do barco, se você tem pensado em parar, a palavra dessa manhã é para você. Para que você não pare, para que você não desista, para que você persevere, para que você encontre forças em Deus e na tua própria vida, para que você continue lutando por tudo aquilo que é importante para você, por tudo aquilo que é importante para a tua história. Se há algo importante na tua vida hoje, queridos, responda-me, por que desistir? Porque as coisas não estão dando certo, mas vão dar. Por que desistir da tua vida financeira? Por que desistir da tua família? Por que desistir da tua cura? Por que abrir mão, queridos, de coisas que são importantes para nós? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Agora, as aflições, elas não podem fazer com que a nossa vida seja paralisada. Se os ventos estão contrários sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, queridos, é o momento de se levantar e lutar. Numa guerra, soldado que não luta, morre. E esse mundo é mau. A tendência das coisas desse mundo é que fique cada vez mais difícil se nós não lutarmos. E a nossa luta começa pela nossa mente, com a consciência de quem nós somos diante de Deus e da capacidade extraordinária que há na minha vida e há na tua vida. Nenhuma adversidade tem o poder de paralisar a tua história, querido. Nenhum vento contrário pode impedir que você alcance aquilo que você quer alcançar para a tua vida. Nós é que damos, às vezes, poder para que essas coisas que acontecem na nossa vida natural possa se levantar como um impeditivo, como uma barreira que paralisa a nossa história, que paralisa a nossa vida. Tudo que o diabo quer é que você abra mão, que você desista. E veja se ele não está tendo algum avanço nesse propósito dele. Haja visto o nosso desânimo, o nosso cansaço, a nossa incredulidade. Não importa o tempo que você está correndo atrás do teu milagre, querido, continue correndo. Não importa quantas coisas estão difíceis na sua vida, queridos, continue lutando, não pare. Não desista. Você é a pessoa mais importante da tua vida, você tem uma história, você tem uma missão para cumprir aqui na terra, e nada pode impedir de que você realize aquilo que você tem como propósito no teu coração. Agora você precisa crer nisso. Eu não consigo fazer você pensar diferente disso que eu estou dizendo. Se nós não acreditarmos na nossa capacidade de transformar aquilo que não é bom na nossa vida, queridos, aí a gente joga a toalha. A gente desiste de lutar. E a mensagem que Deus traz para a minha vida e para a tua vida nesta manhã é: não desista. Não importa se as coisas estão boas, não importa se as coisas estão ruins, o que importa é que você tem que continuar lutando pela tua história, você tem que continuar lutando pela tua família, você tem que continuar lutando pela sua honra, porque você pode aquilo que você acreditar, queridos. Na semana passada eu falei sobre o poder que há dentro de nós para que a gente possa transformar aquilo que está fora de nós. Chamei bem a atenção da igreja no sentido de que aquilo que a gente está vivendo fora de nós não pode contaminar aquilo que nós somos dentro de nós. Então o poder que você tem para transformar essa situação na tua vida está dentro de você. Você tem que acreditar nisso, você tem que exercitar isso. E eu digo para você que é um exercício diário que a gente tem que fazer.
Porque eu também tenho problema, eu também tenho adversidade, eu também tenho ventos contrários, mas se eu permitir que esses ventos contrários, essas adversidades, esses problemas paralisem a minha vida, aí a gente vai viver com essa gangorra, com essa montanha russa emocional. Fazem 7 dias que eu ministrei a última palavra que falou sobre o poder que há no nosso interior para mudar o nosso exterior. E basicamente, o alicerce da palavra era a mente, os pensamentos. E eu pergunto para você, o que você pensou nessa última semana? Quais foram os pensamentos que você produziu na tua mente nesses últimos 7 dias, diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está passando? Foram pensamentos de derrota ou pensamentos de derrota? De vitória ou pensamentos de derrota? Foram pensamentos de que você vai dar a volta por cima e essas coisas vão se resolver, ou que você não tem mais força, você não sabe mais o que fazer, portanto você entregou os pontos e jogou a toalha? Queridos, a vida cristã é uma vida ativa. É uma vida de atitude, de ouvir a verdade e viver a verdade. Aí você fala, bem, Luciano, mas eu estou cansado de ouvir você falar essas coisas e eu não consigo. Crença limitante. Como não consegue? Um filho aceito e amado de Deus, vou repetir tudo de novo para você. Uma mente extraordinária que você tem, que é um computador que a ciência ainda não conseguiu entender o porquê que você tem tanta capacidade no seu cérebro. O Espírito Santo que habita dentro de você, Deus que te criou a imagem e semelhança dele, o Espírito Santo habita dentro de você, o que você não pode? Me convença de que você não pode continuar persistir nos teus sonhos e mudar aquilo que você deseja mudar na tua vida. Você percebe que de saída a gente já cria limitações na nossa atitude, na nossa vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando. A gente talvez esteja na mesma página, a diferença é que eu acredito e eu quero que nessa manhã você também acredite de que você pode mudar aquilo que está te incomodando. Para que a gente viva o Evangelho, queridos, para que a gente não seja religioso. Eu acho que às vezes Deus se cansa de nós pela nossa compaixão. A gente fica, coitadinho, eu estou precisando e ora. Não, querido, você já tem tudo aí dentro de você. O poder está dentro de você através do Espírito Santo, através da pessoa que você se transformou a partir da cruz de Cristo. Se você governar a tua mente, você governa a tua vida. Se você governar a tua mente, você governa o teu destino. É uma escolha que eu e você precisamos fazer, queridos. Virar página. Lutar. Uma vida extraordinária de oportunidades que nós temos aí fora. Ainda que o momento não seja exatamente daquele que a gente queria que fosse, mas não se distraia com as circunstâncias. Mantenha o foco naquilo que você quer conquistar e se afaste daquilo que você não quer viver. Se você está precisando de um trabalho hoje, queridos, foque no emprego, não na falta de dinheiro que você tem. Se você tem hoje um diagnóstico de enfermidade, foque na cura, não no diagnóstico. A gente vive preso nas circunstâncias, a gente está sempre ouvindo aquilo que o problema está dizendo para nós. Perceba se isso não é verdade. Ah, eu tenho uma empresa, os meus negócios não estão bem. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o meu faturamento, conquistando novos clientes. Aí que está o teu foco. Aí tem que estar a tua atenção, aí tem que estar a sua visão. O que nós fazemos normalmente? Ficamos preocupados porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Como é que a gente vai conseguir ter ânimo? Como é que você vai conseguir acreditar naquilo que Deus fala sobre a tua vida, se o teu foco está no problema e não na solução? É a visão que guia as nossas vidas, queridos. É para onde você está olhando, é para onde você está caminhando. E você é um ser extraordinário, querido. Você pode estar cansado, você pode estar machucado, você pode estar traumatizado, tudo isso pode estar dentro de você, mas você é maior do que isso tudo, querido. Você consegue superar isso tudo. Dá um bico nesse negócio que tem te aborrecido, se posicione, se levante como filho de Deus, arregaça a manga, que faça dessa semana algo extraordinário para a tua história. E aí vem testemunhar aqui, olha, eu venci.
Esse deveria ser o testemunho da igreja, queridos. Toda reunião que nós estivéssemos em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas não estavam boas, mas eu venci. Sabe por quê, querido? Porque você não foi criado para desistir. Você não foi criado para parar no meio do caminho. Você não foi criado para achar que as coisas não vão se resolver, queridos. Você foi criado para vencer. Você foi criado para ter uma vida de honra, uma vida extraordinária, ainda que talvez esse momento não faça sentido para você, mas você não foi criado para entregar os pontos e nem para jogar toalha. Se você decidiu por algum motivo desistir de algo importante na tua vida, a palavra de Deus nessa manhã é que você não desista, que você reconsidere, que você recomece quantas vezes for necessário. Não caia na cilada do diabo, que tenta te convencer de que as coisas não vão mudar. É mentira. O poder da mudança está dentro da gente, dentro de nós. Com a percepção que eu tenho daquilo que eu estou vivendo fora de mim e com a consciência de quem eu me tornei depois da cruz de Cristo. Então nem o tempo, Luciano, há tanto tempo eu estou vivendo isso, não tem problema, querido. Continua vivendo que vai passar. E nem o tamanho do vento contrário tem a capacidade de impedir você alcançar coisas maiores para a tua vida. Nós temos que lutar pela nossa história. Nós temos uma missão como igreja de inspirar pessoas, de motivar pessoas, de dar um testemunho daquilo que de fato a gente crê. E aí é uma questão de posicionamento, querido. Não tem anjo que vai descer do céu batendo uma asa branquinha, não tem Jesus com barba branquinha, não tem vestes brancas, não, queridos, é nós. Com aquilo que está dentro de nós, que é o próprio Deus. E lutar por aquilo que é importante por nós e para nós. Então creia que vai dar tudo certo na tua vida. Creia que vai dar tudo certo com o teu emprego, creia que vai dar tudo certo na tua empresa, creia que vai dar tudo certo na sua família. E aí é uma questão de crer, não é uma questão de sentir. Marcos 9:23 diz, tudo é possível ao que crê, tudo. Agora, se você não acreditar, fica difícil de se tornar realidade. E não tem nada místico com o crer, querido. É conscientemente, se tudo é possível aquele que crê, tudo é tudo. É o teu trabalho, é a tua cura, é a tua área financeira, é a tua família, é tudo. O que nós precisamos é crer. E aí é uma escolha consciente que eu e você nós precisamos fazer. Não adianta vir para a igreja, queridos, e achar que você vai sentir o crer. Você tem que decidir crer. A vida nos presenteia com mais 7 dias a partir de hoje. Você tem uma oportunidade de crer no milagre que você talvez tenha aberto mão da tua história. Todas as vezes que vier pensamento contrário, não, eu decido crer. E mais do que decidir crer, eu decido lutar por tudo aquilo que é importante para a minha vida e por tudo aquilo que é importante para a minha história. Sabe, queridos, a gente tem que, às vezes, estar disposto a pagar os preços. Nada na vida acontece de graça, queridos. Se você tem sonhos hoje, você tem que lutar pelos seus sonhos. Não tem jeito. Se estiver cansado, você descansa depois, agora você não tem tempo para descansar, você precisa lutar. Depois descansa a hora que você alcançar a promessa. Enquanto você não alcançar a promessa, você tem que lutar todo dia. Se tiver que derrubar um gigante todo dia, derrube um gigante todo dia. Os maiores atletas do mundo, queridos, eles são os maiores porque eles nunca duvidaram da capacidade que eles têm de chegar ao topo. Eles treinam diariamente, eles persistem diariamente, eles insistem diariamente, e é isso que nós temos que fazer. A Bíblia, o apóstolo Paulo nos compara como atleta. E se nós tivermos e quisermos chegar no topo, a gente tem que perseverar, crer que você consegue alcançar o teu objetivo, crer que você consegue chegar no lugar mais alto do topo.
Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 5. Vamos estudar um cara que tinha desistido, querido. Pedro, conhece Pedro? Lucas capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 7. Lucas 5, de 1 a 7. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar com 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Essa é a famosa pesca maravilhosa que a Bíblia nos ensina, que Pedro experimentou, queridos. Depois dessa pesca, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, agora você vai ser pescador de homens, não mais de peixe, me segue. Foi a partir dessa experiência que Pedro viveu. Só que a gente vê Pedro desistindo. A Bíblia diz que Pedro passou a madrugada toda tentando pescar, e nada pegou, e nada pescou. E a Bíblia diz que ele estava já com o barco atracado, que ele estava já lavando as redes, que Jesus ouviu, foi na direção dele, entrou no barco. Depois que Jesus ministrou para o povo, Jesus pediu para que Pedro lançasse novamente a rede. Pedro deu uma titubeada, depois decidiu crer em Jesus, e a gente vê o milagre extraordinário que Pedro viveu. Então Pedro havia desistido de algo que era importante para a vida dele. Pedro, ele vivia da pesca. Todo o sustento da família de Pedro vinha através da pesca, não só para alimentar a sua família, mas para gerar os recursos necessários para que ele e a família dele pudessem viver. E aí você imagina Pedro com algo que era importante para ele, depois de uma madrugada toda de insucesso. Eu imagino o coração de Pedro, eu imagino a mente de Pedro, ele tem que voltar para sua casa com as mãos vazias. Eu imagino ele preocupado em pagar suas contas, imagino ele preocupado com o alimento da sua casa. Imagino que enquanto ele estava guardando a sua rede, lavando a sua rede, o quanto que a mente processava aquilo que poderia acontecer em função desse fracasso momentâneo que ele teve na madrugada anterior, querido. Talvez você esteja na mesma condição de Pedro. Talvez você já tenha saído do mar, talvez você já tenha guardado as redes, queridos. Ou seja, desistiu. Pedro tinha desistido. Depois de toda uma madrugada tentando buscar aquilo que era necessário para a sua vida e para a vida da sua família, em função do insucesso, Pedro decidiu ancorar o barco, Pedro decidiu guardar as redes. Frustrado, decepcionado, desapontado. E Jesus falou para Pedro: volta para o mar, Pedro. Pega a rede de novo aí, Pedro. Não mandei você guardar a rede. Não mandei você atracar o teu barco. Não mandei você desistir, Pedro. Você vai para o mar de novo. E se você está aqui nessa manhã, queridos, Deus está dizendo para você: olha, tira a rede que você guardou. Por que você parou? Por que você desistiu?
Por que você abriu mão? Por que você não acredita mais? Sabe que quando a gente vem para a igreja, a palavra sempre para nós, queridos. Então, se você decidiu nessa manhã vir para a casa de Deus, assim como para mim, a palavra é para a minha vida e a palavra é para a tua vida. E a pergunta que Deus faz para você é: por que você desistiu? Por que você abriu mão? E o convite de Deus para a minha vida e para a tua vida: volta. Volta para o mar. Desenrole a rede. Perceba que no versículo 2, depois que Pedro já tinha abandonado a pesca, havia uma multidão que acompanhava Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu Pedro. Mais do que Jesus ter visto Pedro, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Então aqui vai um segredinho para você, queridos. Quando tudo parece acabado na tua vida, Jesus aparece. Quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que as coisas não vão se resolver, queridos, presta atenção que Jesus vai entrar no seu barco. E a primeira coisa que Jesus fala é: levante-se, reconsidere, não desista, volte para o mar, pegue a rede de novo e lança a rede de novo. É por isso que você está aqui nessa manhã, querido. Deus está te perguntando por que você parou, querido, por que desistiu? Ele está dizendo: tira ponto final daquilo que você já colocou o fim, coloca uma vírgula aí, respira fundo e começa de novo. E Pedro não falou assim: Senhor Jesus, eu estou cansado, porque eu tentei, não consigo. Não, querido, Jesus falou, Pedro falou: eu vou. Se o Senhor está falando, eu vou. E no versículo 4, depois que Jesus tinha entrado no barco de Pedro, depois que ele tinha acabado de ensinar o povo, no versículo 4 ele fala assim: volta lançar a rede, Pedro. Olha a primeira reação, a primeira resposta de Pedro. Veja se não é isso que a gente fala. Ah, mestre, mas eu trabalhei a noite toda, nós nada pegamos. Talvez você deve estar pensando a mesma coisa, querido. Você está me ouvindo e está processando a tua mente aí, que já tem interferência do inimigo. Vai falar: mas quanto tempo você está vivendo por isso? Há quanto tempo você está procurando emprego? Há quanto tempo você está tentando restaurar a tua família? Há quanto tempo você está tentando restaurar o teu casamento? Há quanto tempo você está tendo e buscando essa cura e nada muda? Perceba se não é isso que nós automaticamente trazemos para a nossa consciência, queridos. Há quanto tempo, Luciano, eu tenho estado na igreja, eu tenho ouvido você falar, eu tenho tentado me esforçar, mas as coisas não mudam. Foi a primeira reação que Pedro teve quando Jesus dizia para ele: volta a pescar, Pedro. Só que na parte B, a gente vê que Pedro, ele retoma a sua lucidez. Jesus fala para ele: Pedro, você vai pescar, lança a rede de novo. Pedro, racionalmente, com a mente humana, disse assim: Senhor, mas a noite inteira eu já tentei pescar e nada deu certo. Aí ele vem a lucidez, ele fala assim: ah, ok, se o Senhor está pedindo para que eu lance a rede novamente, eu vou lançar. Então a gente vê, queridos, duas mentes aí. Uma mente racional, de decidir colocar fim naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que as circunstâncias estão nos mostrando, e a gente vê um cara que confia em Deus. Senhor, eu não sei, amanhã é segunda-feira, eu não sei como é que eu vou jogar a rede, mas eu vou jogar a rede, porque o Senhor está mandando. Se eu vim na igreja no domingo de manhã, o Senhor sabe que eu estou passando, a palavra está vindo de encontro com aquilo que eu estou vivendo. Não importa se eu estou cansado, não importa se eu já tentei, vou começar de novo. Porque depois do recomeço é que veio o milagre de Pedro. Nós temos a tendência, queridos, de racionalizar
aquilo que não está dando certo na nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos chamados para viver pela fé. Nós não fomos chamados para viver pelas vistas, como Tomé. Ah, se tu és Deus, deixa eu pôr a mão na tua ferida. Aí, queridos, aí é fé humana. Eu só vou acreditar depois que eu pus a mão. A fé que nós somos chamados a viver é a fé de Pedro. Pedro, sou eu, desce do barco, anda na água que eu vou te sustentar. E sustentou Pedro. Ah, mas se não der certo amanhã, vai dar depois da manhã. A dúvida que você não pode ter é que você vai alcançar aquilo que é importante para você na medida que você crê em Deus, na medida que você se esforçar para lutar por aquilo que é importante para você viver. E não importa, querido, se você está uma madrugada toda sem pescar, se você está uma semana sem pescar, um mês sem pescar, o que importa é que Jesus chama você nessa manhã e fala, viu, volta, começa de novo, porque você vai mudar esse cenário da sua vida. Você vai transformar esse fracasso em sucesso na sua vida. Você vai transformar aquilo que está faltando em abundância para a tua vida. Agora, é uma questão de a gente crer. Tudo é possível que crê. Se você carregar nesse momento uma dúvida pequena no seu coração, queridos, matou o teu projeto, matou os seus sonhos, aí provavelmente você vai desistir. Por isso que a nossa gestão na mente é consciente. Qualquer pensamento contrário a que tudo é possível ao que crê, tudo. Ah, mas não dou guarida para esse pensamento, porque a Bíblia diz que é o coração de Deus, que é a boca de Deus, que tudo é possível, e eu estou precisando desse milagre extraordinário na minha vida. Creia que é possível você realizar com a presença de Deus dentro de você. Então o crer não é místico, querido. É isso que eu tenho tentado com insistência dizer para a igreja, que fé é algo consciente que a gente pratica e que a gente exercita. Fé não é nada místico. Fé é eu simplesmente crer na verdade. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Você pode estar como Pedro, sem resultado a madrugada toda, mas vai ter peixe no mar que você pesca. Vai ter abundância na sua família, vai ter abundância nos seus negócios, vai ter abundância nos seus sonhos, porque é promessa de Deus para nós. Cuidado com a espiritualidade demasiada, querido. Espiritualidade demasiada paralisa a vida de um cristão. Espiritualidade demasiada gera paralisia. Espiritualidade generalizada faz com que a gente fique vivendo uma vida passiva. Temos que dosar o que é espiritual e o que é nosso físico, o que é as nossas emoções e a combinação disso tudo. E esse negócio tem que estar em equilíbrio, faz com que você suba de patamar, que você eleve a tua vida para um patamar de honra, querido. Quando a gente começa a pensar, eu não consigo, pronto. Não vai dar certo, pronto. Ah, já tentei, pronto. De cara a gente já cria crença limitante. De cara a gente já traz paralisia para nós. E você sabe, assim como eu sei, que nós temos um inimigo, que a única arma que esse infeliz tem é de colocar pensamentos de derrota na nossa mente. Ah, estou procurando emprego, já fazem 2, 3, 4, 5 anos, não muda. Mentira. Talvez esses 2, 3, 4, 5 anos, você carregou um pouquinho dessa dúvida no teu coração, e por isso que talvez você não teve resultado. Se você cultivar apenas a verdade na tua mente, crer na pessoa extraordinária que você é, no poder do Espírito Santo que está dentro de você, não há nada que você não possa transformar na tua vida. E no versículo 6, Pedro esqueceu a madrugada, Pedro olhou para Cristo, Pedro olhou para a necessidade dele, e no versículo 6 a gente vê o milagre que Pedro viveu, ainda que ele tenha vivido o fracasso da madrugada. No 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha o processo do milagre, querido.
O processo do milagre é crer e agir. Ele estava frustrado com a madrugada. Jesus disse para ele: Pedro, não mandei você parar, volta para o mar. Ele obedeceu, porque ele creu, e aí a gente vê o milagre. A quantidade de peixe que Pedro conseguiu pescar em função da confiança e da atitude que ele teve. Pedro podia ter dito para Cristo, mas não acredito nesse negócio não. Porque Pedro, entre nós aqui, né? Pedro era um profissional da pesca. Pedro não foi aonde ele foi sem conhecimento. Pedro não foi com falta de preparo. Pedro sabia o que era pescar. Pedro sabia onde os peixes estavam. Pedro sabia as iscas que ele ia usar. E às vezes está falando que você não pode, que você não consegue, que as circunstâncias são assim mesmo. Se Jesus mandou você voltar e lançar a rede, queridos, faça isso independente daquilo que você tem de capacidade, de conhecimento. Permita-se a pensar fora da caixa. Às vezes Jesus está com a gente no barco e a gente não lança a rede, querido. Porque se Pedro não tivesse lançado a rede, não haveria pesca, ainda que Jesus estivesse no barco com Pedro. Lança a rede essa semana na sua vida, querido. Assim como estava com Pedro, Jesus está com você, querido. E o lançar a rede é uma responsabilidade nossa, não de Cristo. Jesus não ia pegar as redes e não ia jogar a rede ao mar, queridos. Quem teve que fazer isso era Pedro. E Pedro fez isso com a certeza de que Jesus estava na vida dele, de que Jesus estava no barco dele. Amanhã é segundona, queridos. Cadê a tua rede? Não adianta ficar pedindo para Deus lançar a tua rede, porque Ele não vai lançar, querido. Ele já está no teu barco. A pesca já é garantia sua. Agora você tem que jogar a rede para colher aquilo que Ele prometeu para você. Se eu e você nós não lançarmos a rede, não tem milagre. Se eu e você nós não lançarmos a rede, não tem transformação de vida. Então a visão de Pedro não estava mais na madrugada de fracasso que ele tive. A visão de Pedro estava no outro dia que tinha se iniciado com Jesus no barco. A visão de Pedro estava em Cristo. A mente de Pedro não estava mais nas circunstâncias. A mente de Pedro estava no mar. Qual é a área da sua vida que não está dando certo, querido? O que você está patinando aí? O que você quer mudar na tua vida a partir de hoje, querido? Aquilo que te incomoda, aquilo que tem roubado a tua paz, aquilo que tem roubado o teu sono, a tua fome, aquilo que tem mexido com as suas emoções, aquilo que você já está sentindo, que está mexendo com o teu corpo físico. Porque não se engana que do psicológico vem por físico, é doença psicossomática. Se nós não gerenciarmos conscientemente as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente vai adoecer. A gente adoecer provavelmente não vai mais comer. Vai agravar a questão física. E você foi chamado para viver uma vida de honra. Por isso o recado de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa manhã: não desista, não pare, continue lutando. Está sem força? Mentira, querido. Tem força sim. Tem dons, poder, você conhece pessoas, você tem uma igreja para te ajudar, você tem uma família para orar pela tua vida. Talvez o que falta é uma estratégia nova, uma estratégia diferente. Você não está sozinho nessa peleja não, queridos. As pessoas podem te abandonar, mas Cristo jamais vai te abandonar. E perceba assim como foi Pedro, quando Pedro decidiu abrir mão, foi aí que Jesus foi ao encontro dele, ainda que havia uma multidão que o cercava, ele viu quem, querido? Aquele que decidiu desistir. E olha que engraçado isso, hein? Jesus, ele deixou a multidão que estava correndo atrás dele, justamente para ir de encontro naquela pessoa que já tinha desistido.
Olha o cuidado, a atenção, o amor, o zelo que Deus tem pela nossa vida, queridos. E aí, o que mudou, querido? O mar era o mesmo, os peixes estavam lá, a rede, o barco, a competência, a habilidade, os dons e os talentos de Pedro eram os mesmos. O que Pedro fez? De um ponto final da madrugada, colocou uma vírgula, no dia seguinte, creu em Cristo, foi para o mar e viveu o sobrenatural. Uma atitude consciente de Pedro transformou sua história. Transformou o fracasso em sucesso. Imagino que Pedro devia ter, se o Senhor está dizendo, Jesus, eu não vou voltar para minha casa sem peixe. Se precisar, eu fico o dia inteiro pescando aqui. Mas eu não desisto. Se o Senhor está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Renuncio o fracasso na minha vida. Renuncio o roubo na minha vida. Renuncio a perda na minha vida. Eu vou lutar, porque se o Senhor falou que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, tudo é possível que crê, e eu vou continuar lutando até eu alcançar aquilo que eu preciso alcançar para a minha vida. Não vou desistir. E perceba, queridos, que Deus ele nunca trabalha sob a nossa lógica. Pedro sabia que o melhor horário para pescar era de madrugada. O cara vivia disso. E ele foi pescar quando? De dia. Então aí um exercício de a gente pensar como é que a gente tem estabelecido a nossa mente, como é que a gente tem estabelecido as nossas estratégias, como é que a gente tem colocado a nossa visão, naquilo que é padrãozinho, queridos, ou a gente pode pensar fora da caixa para poder, através do sobrenatural de Deus, viver coisas sobrenaturais. Quebre padrões, queridos. Enquanto a gente continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, adivinha, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se por um caminho não está dando certo, queridos, permita-se a estabelecer um outro caminho. Você não sabe o que fazer? Ora para Deus. Aí sim tem que pedir, porque a Bíblia diz em Tiago que a gente tem que pedir sabedoria de Deus e Ele nos dá. Eu expliquei para você que quando você tem um problema na tua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é que Ele ora para Deus, Senhor, qual é a melhor solução que o Senhor tem diante dessa adversidade, desse problema que eu estou vivendo? Ele vai te dar, querido. Agora espera Ele falar com você. Controla o teu pensamento, não permite que o diabo desvie o teu foco e a tua atenção naquilo que Deus quer falar com você. Você vai ver que Ele vai dar na medida certa e sempre dá, querido. Eu falo pela minha história de vida, Ele sempre dá uma solução que muitas vezes está fora do nosso racional. Permita-se a viver um cristianismo, queridos, fora da caixa. Amplie, como a Bíblia, como diz o slogan do TR, amplie a sua visão de vida. Tenha ousadia, elimine crenças limitantes. Não vai dar, toda vez que você vai, não vai, é mentira, vai. Na vida, eu e você, nós temos duas escolhas, queridos. Ou a gente guarda a rede ou a gente volta para o mar. Não tem mais ou menos o que fazer. Eu decido nessa manhã voltar para o mar. Eu vou voltar a lutar por aquilo que é importante para a minha vida. Eu me recuso a guardar a rede, eu me recuso a voltar para minha casa nesse domingo com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que eu tenho tido até hoje, que tem me levado a alcançar esses resultados que eu estou vivendo. E aí é uma escolha. Eu tenho que escolher todo dia para mim, queridos. Todo dia. O que eu quero da minha vida essa semana? Sabe o que eu faço? À noite, eu estabeleço o que eu quero alcançar na minha semana. O que eu preciso alcançar na minha semana. E escrevo, querido. E nada tira o meu foco daquilo que eu estabeleço no domingo à noite. E ainda que as circunstâncias queiram me convencer ao contrário. E aliás, eu já fiz isso hoje de manhã.
Tenho 3 coisas para alcançar na minha vida essa semana. E nada rouba o meu foco dessas 3 coisas, queridos. E que eu preciso alcançar e eu preciso realizar. E aí, é uma escolha consciente para onde eu vou olhar. Eu vou olhar para aquilo que eu preciso realizar, para aquilo que eu preciso conquistar, ou eu vou olhar para as circunstâncias que estão querendo me convencer de que é impossível alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Se você desviar o teu foco do teu propósito, você fica paralisado nas circunstâncias. Por isso você tem que ter visão, querido. Eu quero arrumar um emprego. Essa é a minha visão. Se tem dinheiro para pagar a conta, se não tem dinheiro para pagar, isso aí não é problema. Eu preciso arrumar um trabalho. Esse é o teu foco. Não aquilo que circunda as situações desse momento que a falta de emprego está gerando na tua vida. Ah, eu quero ser curado. Isso é o teu propósito, a tua meta. Não importa o que o médico escreveu lá na prescrição, não importa a consulta que você tem que ter essa semana, o teu foco tem que ser na cura, e nada pode desviar o teu foco da cura, nada pode desviar o teu foco do trabalho, na tua prosperidade financeira. Ah, mas eu tentei de tudo, tenta de novo, querido. Jesus está dizendo para você nessa manhã, volte para o mar, lança a rede, porque há uma pesca maravilhosa para que você possa pescar, e você elevar teu patamar de vida para um outro nível, querido. Veja bem, não deu certo para o Pedro à noite, mas no dia seguinte deu certo. Já disse para a igreja que Deus transforma a tua história com um telefonema, com uma mensagem no WhatsApp, um estalar de dedos, querido, o que você precisa que Deus não consegue fazer por você? Dono do ouro e da prata, aquele que governa o mundo, aquele que te aceitou e continua te amando como um filho. Confie em Deus, querido. Independente do que os seus olhos estão vendo, independente daquilo que a tua mente está racionalizando, acredite em Deus e lute com aquilo que você tem de força para alcançar, que é importante para a tua vida. Está tudo pronto, querido. Jesus já morreu, já ressuscitou. O Espírito Santo já veio, já habita dentro de cada um de nós, que é a terceira pessoa da Trindade, que tem a incumbência de nos convencer da verdade. Você tem conversado com o Espírito Santo, querido? Peça para que o Espírito Santo nessa manhã fale assim: Espírito Santo, a Bíblia diz que você seria o meu consolador, mas aquele que viria para me convencer de toda a verdade. Se é uma verdade aquilo que Pedro viveu, eu quero viver essa verdade na minha vida. Porque a Bíblia é para isso, querido. A Bíblia é assim, você tem que se colocar no lugar de Pedro, você tem que se ver, se você já desistiu, como Pedro, frustrado, decepcionado, com o barco atracado, lavando as redes. E aí você tem que olhar para Jesus. Se você entregou a tua vida para Cristo, você tem que olhar para Jesus. E assim como Jesus falou para Pedro, ele fala para você: Luciano, solta, puxa a âncora desse barco, pega a rede de novo e joga no mar. E aí é um processo que você tem que fazer mentalmente. E você vai ver como as suas emoções, elas têm outra reação, como a incredulidade dá espaço para a crença, como você tem controle das suas emoções e as coisas vão acontecer. Mais do que ler a Bíblia, queridos, a gente tem que viver a Bíblia. Mais do que ler a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Como é que eu pego esse negócio da pesca maravilhosa e como é que eu vivo isso? Coloca teu nome. Eu faço isso, já ensinei aqui na igreja. Não é Pedro, é o Luciano, que depois de uma madrugada toda de insucesso, uma semana toda de insucesso, um mês todo de insucesso, decidiu guardar a rede e ir embora para casa. Não, Luciano. Não, Luciano. Jesus está dizendo: Luciano, você volta lá para o mar, porque está lá o teu milagre. Não está na tua casa, o teu milagre está no mar, então tem que voltar novamente com o barco no mar para pescar. E no versículo 7, finalmente para fechar, a gente vê
E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Então, olha aqui. Pedro foi tão abençoado sobrenaturalmente que ele por si só não conseguia tirar os peixes que ele havia pescado na sua rede. Pediu ajuda. Então a prosperidade da tua vida, ela por consequência vai abençoar a vida de outras pessoas. A bênção da tua vida, ela vai ser transferida para a tua família, para as pessoas que precisam hoje de recursos que você precisa alcançar. E foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Querido, Pedro nunca teve uma pesca dessa na sua vida. E a vida toda pescando, querido. O barco estava indo a pique, ele chamou as pessoas para ajudar o outro barco. Os dois barcos começaram a tirar os peixes e quase os dois barcos afundaram de tanta bênção, de tanto milagre que eles viveram, querido. Vou pedir para que o louvor venha aqui, por favor. Acredite naquilo que eu vou dizer para você, querido. Há um milagre esperando pela tua vida. Não importa quantas madrugadas você tem tido de fracasso na tua vida. Não importa o quão os ventos contrários estão batendo forte sobre a tua vida. Há um milagre esperando por você. Assim como havia um milagre esperando por Pedro, querido. Creia conscientemente nisso, querido. Se as coisas não estão boas, queridos, acredite em Deus. Sei que você está cansado, sei que as coisas parecem que não mudam, sei que as pessoas parecem que continuam virando as costas para você, querido. Mas não terceirize nada daquilo que você tem que fazer pela tua história, pela tua vida, querido. Depois você descansa. Pedro, ele passou a noite toda pescando, sem nada realizar, querido. E ele não disse para Jesus, estou cansado. Não, querido. Jesus, se o Senhor pediu, se o Senhor mandou, eu creio na tua fidelidade, eu creio que eu vou viver o meu milagre. Se puder ficar de pé, queridos. Qual é o milagre que você quer alcançar na tua vida nessa manhã, querido? O primeiro passo de você alcançar esse milagre é lançar a rede, é voltar para o mar, é abrir mão daquilo que você já tomou como decisão, eventualmente, de deixa para lá. Fico ouvindo o Luciano falar, isso não é para a minha vida, não, isso é para o outro. Eu acho que a minha vida é assim mesmo, eu acho que meu quadradinho é assim mesmo, eu acho que a minha capacidade... Não, querido. A gente tem dito aqui que você é o tamanho do teu sonho. E a gente tem ouvido aí fora de que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. E nesse processo, eu gostaria que você reconsiderasse, queridos. Qualquer decisão que você já tenha tomado de deixar, de lutar, por qualquer que seja o motivo, que você decida, queridos, voltar para o mar. Eu queria que você mentalizasse assim, criasse um quadro mental, olhasse você no barco com Jesus, e Jesus sentado, quietinho ali, franzino, com aquele olhar de amor que Ele tem para as nossas vidas, e Ele dissesse para você assim, meu filho, mais uma semana você está começando na minha casa, mais uma semana você está me ouvindo, a dizer que há um milagre para você, há um milagre para a tua família, há um milagre para a tua casa. E o Espírito Santo vai te ajudar, queridos, a fazer com que essa semana seja uma semana diferente, uma semana que você tenha mais atitude. E que haja uma abundância sobre a tua casa, uma abundância em todas as áreas, queridos, uma abundância de saúde física, saúde emocional, uma abundância financeira, uma abundância de relacionamentos sadios na sua família, queridos.
Porque quando Deus provoca milagre, não é pescar de varinha, não é pescar de rede, e aí os dois barcos não aguentam. Vamos louvar e adorar o Senhor, depois a gente vai orar junto, queridos, para que de fato essa palavra não seja apenas uma palavra, mas que seja água para que a gente possa viver um novo tempo na nossa história.